Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler apenas 2 versículos, o versículo de número 25 e 26. Diz o seguinte: por isso vos digo, Jesus dizendo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, Senhor, porque são palavras do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Quando o Senhor falou isso, o Senhor pensava nos seus discípulos, mas pensava em nós, nesse dia. Cada um de nós que está aqui nessa noite, ou que está ouvindo essa mensagem através da internet. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja falando ao nosso coração. Deus, eu me coloco à tua inteira disposição. Eu lhe peço que o Senhor me capacite, e eu sei que essa capacitação vem do Espírito Santo de Deus, que dá dons, que dá talentos, que dá inteligência, que dá sabedoria, e nos enche da tua unção. Portanto, fala, Deus, a cada um que está aqui nesta noite, começa falando ao meu coração, que o que o Senhor falar seja uma prática de vida, na minha vida também, ó Pai. Eu lhe peço e repreendo todo espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração, que queira trazer distração, que queira trazer confusão nas nossas mentes. Ó Deus, e lhe peço que o Senhor esteja falando, pois nós necessitamos de ouvir a tua voz, e eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar. Jesus Cristo, ele conhece o ser humano como ninguém, e se tem uma coisa que atormenta, e você sabe disso, chama-se ansiedade, preocupação. O que é preocupação? Ansiedade é você preocupar realmente a sua mente com uma coisa que vai acontecer, ou talvez nem aconteça. Você está ansioso com uma série de coisas lá na frente, e com isso, você ficar preocupado, você deixa de usufruir do dia de hoje, você deixa de ganhar no dia de hoje, você deixa de ser feliz no dia de hoje, porque você está preocupando com coisas que estão lá na frente. E Jesus Cristo, ele traz uma comparação aqui muito forte, algumas comparações, mas eu queria parar em uma delas. Ele chega e fala no versículo 26, ele chega ali para os seus discípulos, e certamente ali no monte das bem-aventuranças, onde ele traz essa mensagem, que é o sermão da montanha, existiam muitas árvores ali, e também muitas aves, e ele diz o seguinte: observai as aves do céu. E os discípulos provavelmente pararam ali, e começaram a observar as aves do céu, e Jesus Cristo fala: olha, observa bem, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e o Pai Celestial a sustenta todos os dias. E ele é mais forte ainda, ele diz o seguinte:
Você não vale mais que um passarinho? Pergunta para a pessoa do seu lado: você não vale mais que um passarinho? Você vale mais que um passarinho? De verdade, para pensar. Eu creio que Jesus Cristo ele foi falando isso aqui de forma pausada, para que não houvesse nenhuma dúvida no coração dos seus discípulos daquilo que ele queria transmitir, porque ele via a angústia no coração daquelas pessoas que estavam ali ao seu redor. Ele via a ansiedade, a preocupação em relação ao futuro, a preocupação em relação aos filhos, a preocupação em relação se ia ter comida no outro dia, se ia poder beber no outro dia, se ia vestir no outro dia. Ele via no coração, porque ele conhecia e nos conhece, e sabe o tanto que nós andamos ansiosos. Uma historiazinha de 2 passarinhos. Um passarinho falou para o outro, preste atenção. Um passarinho falou para o outro: realmente gostaria de saber por que esses seres humanos são tão ansiosos, correndo para lá e para cá, sempre preocupados. Respondeu o outro passarinho: amigo, eu acho que deve ser que eles não têm um Pai Celestial que cuida deles como cuida de mim e de você. Passarinho falando com o outro, e o outro passarinho responde: eles devem estar preocupados porque eles não têm um Pai Celestial como eu e você. Você é cristão de verdade? Você tem um Pai Celestial? Então por que nós andamos tão preocupados? Se nós temos um Pai que é todo-poderoso, dono do ouro e da prata, dono do universo, Senhor de todas as coisas, e que supre as necessidades de cada um dos pássaros. E eu queria que essa semana você pudesse fazer um exercício, ao levantar, ao andar pelas ruas, e observar os pássaros do céu, porque foi uma ordem de Jesus que observai as aves do céu, e pensasse, toda vez que viesse uma preocupação na sua mente, isso deveria ser um exercício para a vida inteira, mas faça essa semana, faça um treinamento, olhando cada pássaro, e vendo que eles estão voando por aí alegremente, e todos são sustentados por Deus. Todos são sustentados por Deus. E que você entendesse que você que é filho de Deus, você tem muito mais valor do que os pássaros. Então, por que essa preocupação, essa ansiedade que nos angustia? E eu queria, nessa noite, falar 3 motivos para que você não ande preocupado, você não fique preocupado, para não se preocupar. 3 motivos. E eu queria que você prestasse atenção nisso aqui, que a palavra de Deus nos diz, não sou eu que estou falando, a palavra de Deus nos mostra isso, e é uma forma de nós nos enchermos de fé, e entendermos que nós valemos muito mais que os pássaros, e que existe na palavra de Deus, eu vou falar de 3, mas existe muito mais coisa para nós não nos preocuparmos, mas que a palavra de Deus nos diz muito clara. A primeira delas, primeiro, porque Jesus Cristo está ao nosso lado, está conosco. Ele mesmo disse lá em Mateus 28, versículo 20, a parte B: eis que estou convosco todos os dias até amanhã, até a consumação do século. Eis que estou convosco todos os dias, não é um dia sim, um dia não, não é uma vez por semana, eis que estou convosco. Jesus Cristo vai estar comigo durante todos os dias de 2019? Vai.
Ele vai, é promessa de Jesus. Então, esse é um motivo para eu não ficar preocupado com o que vai acontecer em 2019. Tem muita gente que está preocupada. Será que vão acontecer as reformas? Será que o Bolsonaro vai dar certo? Será que vão ser votados aquilo que vai beneficiar o povo brasileiro? Não preocupa com isso. Preocupa apenas com uma coisa, que Jesus Cristo vai estar com você, independente do que acontecer nesse país, Jesus Cristo vai estar com você. Essa é a nossa preocupação, é que Deus está conosco todos os dias, é a promessa dEle, e Ele prometeu, e Ele cumpre, né? Eu acho interessante, lá em Atos, capítulo 9, versículo 4, e o versículo 5, diz o seguinte, está falando de Paulo, né? É uma experiência que Paulo teve, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem persegues. Saulo estava perseguindo Jesus? Ele tinha possibilidades de perseguir Jesus? Não, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, estava à direita de Deus Pai. A palavra de Deus nos mostra isso de forma clara, porque Estevão, ao ser martirizado, apedrejado, ele viu os céus abertos, e o Filho de Deus, à direita do Deus Pai. Ele teve essa experiência marcante, poderosa. Saulo não tinha condições, mas quando alguém te persegue, quando alguém vai contra a sua vida, ele está indo contra quem? Contra Jesus, porque Jesus Cristo está conosco todos os dias, até a consumação do século. Quando alguém te injuria, ele está injuriando a quem? A Jesus Cristo. Quando alguém te persegue, está perseguindo a Jesus Cristo. Quando alguém faz alguma coisa contra você, está indo contra Jesus Cristo, porque Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Nós temos que entender, tem pessoas que acham que Jesus Cristo veio aqui, nos deu a sua vida eterna e nos abandonou aqui à terra. Não, Ele está de olho na sua vida. Ele estava de olho naquilo que estava acontecendo com os cristãos. Mesmo que Estevão estava sendo morto ali, Jesus Cristo estava de olho em todas as situações. Quando você está sendo afligido, Jesus Cristo está de olho. Quando você está passando por uma maior das suas tribulações, Ele está de olho, porque Ele está com você todos os dias até a consumação do século. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente, porque eles se recusaram a adorar a estátua de ouro, ao lançar os 3 servos de Deus dentro da fornalha, que foi aquecida 7 vezes mais, que Nabucodonosor viu lá dentro? Viu que não eram 3 que estavam lá dentro, tinha um 4º homem, era o anjo do Senhor, que era Jesus Cristo, que estava com eles ali na fornalha ardente. Mesmo que você esteja na fornalha ardente, na pior das situações da sua vida, você pode ter certeza que Jesus Cristo está com você todos os dias, até a consumação do século. Então, se eu tenho Jesus comigo, Ele nunca me abandona, Ele sempre está ao meu lado, por que eu vou ficar ansioso, preocupado? Nós temos que acordar, gente. Nós temos que ser, na verdade, igual um passarinho, tranquilos, vivendo a nossa vida, usufruindo daquilo que Deus nos deu hoje, e sabendo que amanhã Ele vai dar de novo, e depois da manhã de novo, e Ele vai, porque Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Segundo motivo,
para nós não andarmos preocupados, porque Ele tem cuidado de nós. Você crê que Deus tem cuidado de você? Amém? Não é que é amém fraco. Você crê que Deus tem cuidado de você? Amém. Agora melhorou. 1 Pedro 5, versículo 7 diz o seguinte: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que eu faço? Ansiedade vem no nosso coração? Vem. As preocupações vêm. O que eu tenho que fazer? Lança sobre Ele, porque Ele cuida de mim, e Ele cuida de você, Ele tem cuidado de nós. Lá em Filipenses 4,19, diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Deus, Paulo está afirmando aqui, sede de Jesus. Se você entregou seu coração a Jesus de verdade, você pode ter certeza que o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele suprirá as vossas necessidades em Cristo Jesus. O grande problema é que nós vivemos tão preocupados que nós queremos que Deus supra além das nossas necessidades. Além das nossas necessidades. Nós queremos que Deus faça e todos os nossos desejos. Na verdade, nós não temos Deus como Deus. Nós muitas vezes queremos Deus como o gênio da lâmpada, que você esfrega e ali e faz um pedido. Ó Deus, hoje eu quero um carro. Deus, hoje eu quero isso. Deus não é um Deus que fique fazendo dessa forma. Deus, as promessas de Deus, elas são claras na palavra de Deus. As pessoas têm enganado as pessoas, os cristãos, dizendo que Deus vai fazer coisas absurdas que Deus não promete na sua palavra. Agora, as promessas de Deus é que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Isso você pode ter certeza. Então, se Ele vai suprir todas as minhas necessidades, por que eu tenho que ficar preocupado, angustiado, trabalhando excessivamente? Tem gente que está aí morrendo porque está trabalhando excessivamente para juntar para não sabe quem, porque da terra nós não levamos nada. Então nós temos que entender que Ele cuida da gente, é a promessa dEle, que Ele vai cuidar da gente, que Ele suprirá as nossas necessidades em Cristo Jesus. O Salmo 23, versículo 1 e o versículo 2 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Nada me faltará. O que a ovelha precisa? Ela precisa de alimento, ela precisa de paz para viver as águas tranquilas, ela precisa do cuidado do seu pastor, ela precisa das coisas básicas. Quando Deus fala que nada me falta, tem gente que acha que nada me faltará são os excessos da vida. Não, Deus não promete isso, por isso que as pessoas vivem ansiosas. Agora, o que nós necessitamos de verdade, o sustento diário, a paz, a alegria para nós vivermos, isso aí o pastor vai suprir, o pastor vai cuidar, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de nós. Olhe para o ano de 2018, se você é um servo de Deus verdadeiro, Deus te alimentou esse ano todo, você vestiu esse ano todo, se você é um servo de Deus, Deus esteve cuidando de você
você percebe claramente o cuidado de Deus, Deus ajeitando daqui, ajeitando dali e cuidando das nossas vidas. Porque a promessa de Deus, ela se cumpre sobre cada um de nós. Salmo 34, versículo 10 diz o seguinte: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. De nada tem falta. Por quê? Porque nós temos um Pai celestial que supre as necessidades das aves e cuida da gente. E cuida da gente. E vai cuidar por todos os dias. O Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deus vai fazer. Deus é que cuida da nossa vida, gente. Nós não entendemos ainda quem é Deus. Não entendemos. Isaías, lá no capítulo 64, versículo 4, ele diz: desde a antiguidade não se viu, não se ouviu, não se percebeu um Deus tão grande, que trabalha para aqueles que nele confiam, esperam, temem, aqueles que o temem, aqueles que o servem. Deus, ele trabalha por nós, ele tem cuidado de nós, ele fará, ele cuida, e nós temos que confiar. Quando nós confiamos, nós começamos a ser mais passarinho, nós começamos a voar de uma forma melhor nessa terra, ter uma alegria maior, não andar angustiado com o que vai acontecer amanhã. Basta cada dia seu mal. Nós temos que entender isso. E o terceiro motivo, que porque nós não devemos nos preocupar, porque Ele nunca nos deixará. Nunca, nunca Deus vai te deixar. Nunca. Nós é que deixamos Deus, mas Deus nunca nos abandona. Lá em Hebreus 13, versículo 5, diz o seguinte: sejam os vossos costumes sem avareza. Por quê? Porque o avarento, ele só vive preocupado. Ele não gasta nem com ele mesmo. Ele não usufrui das coisas que Deus está dando, porque ele só pensa em amontoar, juntar tesouros na terra, sendo que Deus às vezes deu para ele usufruir, e ele fica angustiado em ajuntar. Quanto mais ele vê a conta bancária mais alta, mais ele pensa em ajuntar. E a palavra de Deus nos diz que aquele que ama o dinheiro nunca vai se fartar dele. Nunca vai se fartar dele. Por quê? Porque ele é avarento. Ele não se farta, ele sempre quer mais. E isso traz angústia, traz ansiedade ao coração. E aí, o restante do versículo diz o seguinte: contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem desampararei. Não te deixarei, nem desampararei. Deus nunca vai te deixar, nunca vai te desamparar, nunca, jamais. Deus, ele vai cuidar da gente, se nós somos servos de Deus, até o último dia da nossa vida. Então por que eu ando tão ansioso, pensando? Eu não estou dizendo aqui, gente, que a gente não pode fazer poupança, planejamento, tudo isso é saudável, desde que não traga angústia no nosso coração, desde que isso não seja uma avareza, desde que isso não traga angústia, ansiedade
Como é que vai ser meu futuro? Como é que vai ser? Não. Se Deus te der condição, faça a sua poupança, faça uma previdência, se prepare para o futuro, mas sem angústia, sabendo o seguinte: se tudo der errado, nada der certo, Deus jamais me deixará, jamais vai me desamparar, porque eu sou dele e ele cuida de mim. O Salmo 37, versículo 25, Davi expressa isso muito bem. Ele diz o seguinte: fui moço e agora sou velho, pessoa experiente como Davi, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa é uma verdade bíblica. Se a pessoa é justa, se a pessoa serve a Deus, se a pessoa entrega a sua vida nas mãos de Deus, por toda a sua vida, ele nunca vai ser desamparado por Deus, nem a sua descendência vai mendigar o pão, porque Deus jamais nos deixa. Deus não cuida da gente só quando a gente é criança, não. Ele cuida quando nós somos adolescentes, Ele cuida na nossa juventude, Ele cuida na nossa fase madura, e Ele cuida quando nós estamos velhos. O que Davi queria dizer era isso: olha, vocês podem ficar tranquilos, porque se vocês estiverem servindo a Deus, e eu por experiência, por ver a vida, por ver aqueles que serviram a Deus e os que não serviram a Deus, os que serviram, jamais Deus os abandonou, jamais Deus deixou eles passarem por mendigância, jamais a sua descendência ficou mendigando pão. Por quê? Porque Deus não nos abandona, não nos deixa, porque Ele tem compromisso com a sua palavra. E o Salmo 23, versículo 4, diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, mesmo que você esteja enfermo para morrer, você pode ter certeza que Deus não vai te abandonar. Ele vai passar por você no vale da sombra da morte. E mesmo que você venha a morrer, você não vai ser deixado por Deus, porque ao morrer o cristão já é amparado por Jesus, e ele diz, a palavra de Deus nos diz claramente: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Olha que coisa maravilhosa, nós sabemos que mesmo quando nós estamos no vale da sombra da morte, para morrer, Ele jamais nos deixa, jamais nos abandona. Quando a gente vê frases de homens que morreram e foram grandes servos de Deus, são frases maravilhosas de gente que tinha consciência para onde eles estavam indo, porque eles sabiam que o seu Senhor, que passou a vida inteira com eles, que nunca os abandonou, que os sustentou, que esteve nas suas jornadas, que nunca os desamparou, que esteve ao lado fazendo milagres, amparando, sustentando, como sustentou os pais e sustentou-os, estará com os braços abertos para recebê-los. Isso é algo grandioso. Só o cristão tem essa esperança. Só o verdadeiro cristão, ele tem essa certeza. Por isso, por que ficar ansioso quanto ao comer ou vestir, quanto ao futuro, quanto à vida, à morte, o que vai acontecer, que dia vai ser? Não. Este é o dia que fez o Senhor.
usufrua com seus amados, usufrua daquilo que Deus tem te dado, porque Deus jamais vai nos deixar, jamais nos desamparará. Deus está conosco todos os dias e Ele tem cuidado de nós. Feche seus olhos nesse momento. E eu queria que você parasse agora e não ouvisse a minha voz, mas que você pudesse, lá no fundo da sua alma, ouvir a voz de Jesus, dizendo para você: olhai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e o Pai as alimenta todos os dias. Você vale mais que pássaros. Que Jesus que estava querendo dizer: olha, eu vou te alimentar, não se preocupe, eu vou estar ao seu lado todos os dias da sua vida, eu vou cuidar de você. Lance sobre Jesus toda a sua ansiedade. Eu nunca vou te desamparar, eu nunca vou te deixar. Se Deus falou ao seu coração, se você tem andado preocupado, ansioso, eu queria orar com você. Eu queria orar para que você pudesse sair deste lugar transformado pela palavra de Deus. Um crente diferente, um crente que confia, um crente que entrega, um crente que tem a certeza que Deus cuida de você. Se Deus falou ao seu coração, eu queria que você ficasse em pé neste momento e falasse com Deus: Deus, eu quero ser como um passarinho, eu quero crer, ajuda-me, impregna a tua palavra no meu coração, que elas possam ficar gravadas. Se Deus falou no seu coração, fique em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar, porque Deus tem cuidado de você. Eu não tenho nenhuma dúvida. Por mais que a situação esteja difícil, por mais que você não vê solução em algumas questões da sua vida, você pode ter certeza que Deus, Ele está com você, que Deus, Ele jamais vai te deixar, e que Deus tem cuidado. Às vezes você não vê o milagre todo dia na sua casa, no seu trabalho, todo dia Deus está fazendo um milagre. Lança sobre Ele. Vamos aprender com os pássaros. Vamos aprender com eles, que Jesus Cristo queria que a gente aprendesse. Por isso Ele falou: olha lá os pássaros, olha. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome. Que bom é nós termos um Deus
tão grande, tão poderoso, Senhor do universo, conhecedor de todas as coisas, e conhece cada um que está aqui. O Senhor sabe o nome, o Senhor sabe a dificuldade, Tu sabe as angústias que eles estão passando, quantas vezes tem chorado. Ó Deus, ensina neste momento a aplicação da Tua palavra nesses corações, porque não adianta a gente ouvir e não colocar em prática. Por isso a Tua palavra é tão prática, por isso o Senhor ensinou de uma forma tão simples, para que nós colocássemos na nossa vida e fosse uma realidade em cada um de nós. Porque, Senhor, eu fico imaginando o Senhor olhando para uma pessoa ansiosa, angustiada, e olhando e falando: olha, está faltando fé. Para que está angustiado? Para que está tão ansioso? Eu estou com ele, eu jamais o deixo, eu cuido dele. Em nome de Jesus, quebra, Senhor, em nome do Senhor, toda ansiedade, tudo que tem angustiado o Teu povo, que haja alegria do viver a cada dia, de ver o Teu sustento, as Tuas mãos estendidas, olhar para a natureza e ver que o Senhor está cuidando da natureza. Abre os nossos olhos espirituais, para nós não vivermos uma vida que já é curta, de forma angustiada, de forma avarenta, de forma que desagrada o Senhor. Mas em nome de Jesus, abençoa, dá fé. Eu sei, Deus, só da gente lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, o Senhor já escuta, o Senhor já transforma a situação. Portanto, ó Pai, abençoa cada vida, e que haja um viver diferente em cada um de nós. Ao vir a ansiedade, possamos olhar para os pássaros e lembrar que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos deixa, e que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Obrigado a Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que aquece o meu coração, e eu espero que aqueça cada um dos corações que aqui estão, em nome de Jesus, amém.